Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal do Opinador. Bem, hoje aqui nesse áudio, mais ligeiro, eu procuro aqui falar para vocês. Vou procurar não ir muito longe, nesse áudio aqui. Na verdade é uma ideia rápida que eu quero passar para vocês, que eu, diante das notícias que vem saindo a respeito não dos prováveis, agora já são certos, de vir, os Ryzen da série 4000, ou seja, os Ryzen de terceira geração, terceira geração. Os da série 1000 e 2000 foram de primeira geração, os da série 3000 foram de segunda e os da série 4000 são de terceira. Fica meio esquisitinho, mas é isso mesmo. Eu reparei, o pessoal começou a comentar que vai vir ano que vem, vão ser lançados esses processadores e tal. E aí a AMD cumprindo com o seu prometido, dando suporte ao Ryzen, até 2020, Eles tinham prometido isso, quando eles lançaram, quando foi lançado em 2017, Como passou rápido o tempo. Mas não que o Ryzen seja um processador antigo, obviamente que não é. É um processador muito, muito atual ainda, mesmo sendo até de primeira geração, é um processador atual. Mas e aí? O que a gente pode falar desse Ryzen, Bem, o que eu pude reparar, no pouco que eu vi de informação sobre ele, falaram que ele ia ter 8% a mais de IPC em relação ao Ryzen da série 3000, mais atual hoje. E aí, o que a gente pode dizer a respeito disso, Que isso foi uma informação jogada ao vento? 8% a mais de IPC. Galera, o que eu tenho para poder dizer, vou dizer que reto, vou dizer logo. Vamos lá. Vamos comentar um pouquinho. Os Ryzen de primeira geração, os Ryzen da série 1000, quando eles foram lançados, eles ganhavam do que a Intel tinha de mais atual em desempenho geral, ou seja, render, compactação, eles ganhavam, dependendo do caso, até com certa folga. Mas na parte de jogos, o Ryzen ainda ficou um pouco atrás dos Core i. Cara, ele não ficou muito atrás, ele ficou um pouco atrás. Então vamos supor que o Intel dava de 100 FPS, o Ryzen da série 1000 dava 80, 85, 90, dependendo do jogo. Beleza? Depois veio o Ryzen 2000 e ele foi uma versão um pouco melhorada do 1000, Não tão melhorada assim, mas foi um pouco melhorada. Ganhou mais ainda da Intel em desempenho geral, a diferença já estava esticando mais, e em jogos ele apertava mais os da Intel, mas ainda não era o suficiente para poder pegar os da Intel em jogos. Ok. Vieram os Ryzen 3000 e em desempenho geral eles ultrapassaram os da Intel. Hoje um Ryzen frente ao concorrente da Intel, ele ganha em desempenho geral, não perde nenhum cenário. E em jogos ele ainda não passou, mas ele foi esticado ali, apertou tanto no cangote da Intel que agora ele está nos jogos em que acontece três coisas. Ele ganha em poucos jogos, ele empata em boa parte dos jogos e perde somente em alguns jogos. Isso quando perde, Aí você vai perder ali 10 FPS, 15 FPS, dependendo do caso. E dependendo do jogo, tem jogos em que o Ryzen ganha os da Intel. Pois muito bem. Então, o cenário hoje é esse. A gente tem processadores da Intel que não conseguem competir com o Ryzen da série 3000 em desempenho geral. Ou seja, um computador para produtividade, o Ryzen sai na frente, sim. Sob todos os aspectos, a Intel não consegue pegar o Ryzen. Lance o que ela lançar, ela até agora não mostrou nada que pudesse alcançar o Ryzen. O Ryzen, em desempenho geral, hoje é imbatível, o melhor processador em desempenho geral. Mas eu também falei no meu vídeo que a Intel ia se segurar no terreno que ela ainda reina, que são jogos. E hoje a gente tem a Intel ganhando do Ryzen em uma parcela dos jogos. Em outras ela empata, em algumas ela perde. Mas a diferença, se a gente for botar percentualmente de ano para ano, de geração para geração, tem se encurtado muito. De modo que hoje o da Intel, para poder ter uma grande diferença, grande entre aspas, em jogos,
a gente tem que botar os processadores de nata da Intel. Né? Então, porque, por exemplo, se a gente for botar um i5 9400F contra um R5 3600, dá empate em jogos. Isso quando o R5 não ganha. Então a gente precisa ir para aquela gama maior, mais alta da Intel, o mais selvagem, para poder a gente começar a sentir alguma diferença em jogos. Mas mesmo assim, é pouca. Mas uma coisa que eu falei num outro vídeo meu, que a AMD ela não ia ganhar da Intel em jogos, mas ela ia ficar muito perto da Intel. E hoje realmente é isso que acontece, ela está muito perto da Intel. Tanto que hoje eu não tenho como recomendar um processador Intel para jogos. O máximo da Intel que eu posso recomendar para jogos hoje é o i5 9400, é o i5 de 6 núcleos. É o máximo. Por quê? Devido ao preço dele, e ele tem um IPC bom. Mas no mais, não recomendo i7 e 9, por quê? Porque se a gente for olhar o que a concorrência nos entrega, o que o Ryzen nos entrega, ele vai te entregar praticamente o mesmo desempenho em jogos, pouca diferença, muito pouca diferença. Botando os dois lado a lado, você não sente diferença. E desempenho de mais núcleos por um preço equivalente ao da concorrência. Ou seja, então é um processador que tende a ter uma longevidade maior. Então, em termos gerais, para quem quer um processador tanto para jogo quanto para desempenho geral, em questão custo-benefício, é a Ryzen. Não tem para onde correr. E não sou eu que estou falando. Tem relatos, tem sites dizendo que a AMD está ganhando da Intel em venda de processadores, porque o pessoal está prestando atenção nisso, o pessoal está vendo isso. O pessoal está vendo que não vale a pena ele mudar, pegar um Intel para poder ganhar 15 FPS, 10 FPS a mais. Entendeu? Então, realmente não vale a pena. Então, o Ryzen ele está ali no cangote da Intel em jogos, ou seja, ele já ganhou. O que aconteceu foi o seguinte, a Intel ela tinha um terreno dividido em dois, desempenho geral e jogos, então ela reinava ali. A AMD tinha um pequeno pedacinho dentro desse terreno, que era na época dos FX. Coitado dos FX, né? Os FX não conseguiam fazer frente com os Core, obviamente. Mas aí a AMD lançou os Ryzen. E esse território da Intel começou a ser comido pela AMD. Tanto que a AMD, ela já, vamos dizer, ela pegou no primeiro Ryzen, da parte do desempenho geral, o Ryzen já comeu 3/4 da Intel ali. 2/4, 3/4 ali, ele já papou. Com a evolução do Ryzen, o que a gente tem hoje é o que? O setor de desempenho geral da Intel completamente tomado. Desempenho geral é AMD. Não tem A, nem B, nem C. É AMD. E a parte da Intel de jogos, ela ainda reina, mas ela ainda reina. Ela ainda tem a maior parte desse terreno, que foi o que sobrou para ela. Mas esse terreno está sendo comido pela AMD geração a geração dos Ryzen. O pessoal não tá percebendo isso. Então a gente, vamos lá, imagina um círculo dividido em dois. Uma parte de cá é desempenho geral, outra parte de lá é jogos. A parte de desempenho geral já é AMD, já tomou. Já tomou todo aquele território ali é AMD. E se expandindo para a parte de jogos, que antes era da Intel. Então a Intel ali ela já está com, bota o quê? 2/5, 3/5 do território de jogos tomado. Então a AMD já tem a parte de desempenho geral, toda ganha. E 3/5, 2 ou 3/5 do território de jogos que antes pertencia à Intel também já está tomado. Tá, cara, mas ok, esse é o cenário atual hoje, início de 2020 praticamente, né? A gente está no final de 2019, né? Final de 2019, começo de 2020. Então, cara, mas você falou, e daí o que tem? Bem, vocês têm que entender o seguinte, a Intel está parada. Ela teve que melhorar muito o i9, não digo melhorar muito, mas overclocká-la de fábrica, como o que a AMD fez com o 9590, que é um 8350 overclockado, como eu já falei em outros vídeos. Ela teve que fazer isso, só que no i9. Isso daí aumentou, né? Com certeza vai aumentar a quentura do i9. Não que o 9 seja um processador ruim, não é, mas vai aumentar a quentura do i9 e tal. Mas requentou o i9. Deu um totozinho no i9 lá. Aumentou o clock dele, né? Fez um overclock já de fábrica. E com isso ela ganhou alguma coisa mais em jogos. Mas esse 9, perto do i9 normal mesmo, se eu não me engano é o i9 KF ou KS, i9 KS, perto do i9 normal mesmo, que é o K puro, olhando em jogos, tem diferença? Tem. Mas se você botar um do lado do outro, não tem diferença. É a mesma coisa. A diferença é muito pequena. Tal qual acontecia com o 9590 frente ao 8350. Então, o que a gente pode dizer? Ela se espremeu para andar
2 passos. Então, ela é tipo aquela questão, ela tá morrendo, tem um monstro vindo pra cima dela, ela já não tem mais arma aqui, já não tem mais o que fazer, só tem um revólver e 2 tiros. Ela tá tombando e tá atirando no monstro. Então, o que tem de acontecer? Ou a Intel lança algo revolucionário ano que vem, ou veremos em 2021, final de 2020, a AMD ou ganhando da Intel em todos os jogos, ou empatando com a Intel em todos os jogos com a nata que ela tem. O dia chegou. Então, repetindo, eu me arrisco a dizer e lanço aqui um desafio. Se o que eu estiver falando estiver errado, eu paro de gravar esses áudios aqui pro canal de uma vez. Eu apago tudo, eu sumo com todos os... Eu apago tudo. Eu tenho tanta certeza do que eu estou falando que eu faço essa aposta com vocês. Se a Intel não lançar nada revolucionário, nada que ganhe dos Ryzen, tanto em PC quanto em multi, no ano que vem, vindo esses Ryzen da série 4000, com esse aumento de PC, com a litografia mais refinada, a tendência é que esses monstros deem um couro a mais ainda na Intel. Em desempenho geral vai ser um couro galáctico. A gente não consegue contar nos dedos. Então a Intel tende a tomar um couro selvagem no multi, e em jogos ela tende a perder ou a empatar para a AMD. Ou seja, a tendência é que... Se lembra daqueles 3/5 que a Intel ainda tinha na parte de jogos? Acabou. O dia chegou. Eu avisava isso desde 2017. Falei, olha, vamos refinar. Porque esse foi um dos erros da AMD, na minha visão. Na época dos Phenom, a AMD tinha que pegar a arquitetura dos Phenom X6, né? E refinar. Porque se ela tivesse conseguido refinar, melhorar a litografia, o IPC, lançasse um Phenom 3, né? Para poder competir com o Score I de segunda geração, teria se saído muito superior aos FX. Mas eles abandonaram o Tuban, que era o X6, e entraram na arquitetura Bulldozer, né? Do Bulldozer, que é o do FX. E a arquitetura do FX, perto da arquitetura do Tuban, que era o X6, é uma arquitetura mais simples, é uma arquitetura modular. Enquanto a do Tuban não. O Tuban eram núcleos, cada um com seu recurso. Na arquitetura modular, cada módulo tem 2 núcleos, só que compartilhando recursos, de um núcleo só. Então tem um desempenho um pouco pior do que se cada núcleo tivesse seu próprio recurso. Hoje, a AMD parece que fez o que eu tinha falado que era melhor ter feito, que era pegar uma arquitetura boa e refinar ela. E eu falava isso no meu primeiro vídeo sobre os Ryzen. Eu falei, olha, não compre agora não, eles vão refinar, eles devem refinar, deve ter alguma coisa ali para melhorar. Aí eles fizeram isso e lançaram um Ryzen da série 2000. Melhorou. Teve gente que falou que não, eu esperava mais, sabe, que não sei o quê. Tá, papo de fanboy também. A AMD foi lá, incansável, sem mudar de socket, hein? Que é coisa que a Intel infelizmente faz. Né? Ficava trocando de socket. Foi um dos erros da Intel, na minha visão. E isso aí atrapalha muito quem compra, né? Enfim. Espero que ela aprenda, né? E aí, a AMD foi lançando Ryzen 2000, 3000, 4... Ou seja, eles foram refinando o produto, foram refinando a arquitetura. Essa arquitetura deve ser uma arquitetura nova, certamente uma arquitetura nova, mas com certeza com algumas coisas do Ryzen da série 3000 também. Né? A parte dos esquemáticos, se a gente for olhar lá, certamente tem bases do Ryzen até de primeira geração. Então, a gente pode ver que realmente é um refinamento de arquitetura. Era o que a AMD tinha que ter feito nos Tuban, no Phenom 2X6, não fizeram. E estão fazendo os Ryzen, ou seja, vai ganhar o mercado da Intel completamente. A AMD hoje ela já está reinando, ela vai reinar mais ainda. Então você aí que está com seu FX, está com seu Core i de segunda, terceira, quarta geração, está precisando de fazer um upgrade, espera até ano que vem. Dá mais um ano aí, aguenta a tua arquitetura aí. Vai ver, eu sei que tem um Phenom 2X6 aí antigo, Phenom 2X4, um Athlon 2X4, está pensando em fazer um upgrade?
Se for o caso, se quiser botar alguma coisa top de linha, espera até ano que vem. Guarda dinheiro até lá. Dá mais um aninho aí. Segura aí o bolso aí que vocês com certeza vão ter surpresas bem agradáveis. O circo vai pegar fogo. Muito bem, era isso aí que eu tinha para poder falar por hoje. Um abraço a todos os senhores. Quem quiser deixar um like, fica à vontade. Quem quiser deixar um dislike, também fica à vontade. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Até mais.